Olá, tudo bem? Eu sou o Teacher Ever e eu te ensino inglês de forma leve, descontraída, divertida, usando 15 minutos do seu dia. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com você sobre como colocar o inglês na sua rotina, como fazer que o inglês faça parte da sua rotina. Bom, antes de eu dar as dicas aí, eu queria falar que, na verdade, a questão da rotina é a forma como a gente administra o nosso tempo, né? Porque todos nós, todos os dias, recebemos 24 horas para a gente poder gastá-las, utilizá-las da melhor forma possível. E, às vezes, a falta de organização do nosso tempo, a forma como a gente organiza o nosso tempo ou como a gente prioriza as nossas atividades é que vai dar aquela sensação de que eu não tenho tempo. Não sou um super-humano, não sou a pessoa mais organizada do mundo. Às vezes eu uso mesmo a frase eu não tenho tempo. Mas talvez eu não tenho tempo porque eu tenho tantas outras coisas organizadas na minha vida que essa atividade não cabe. Então eu não tenho tempo para fazer isso neste momento. E quando eu falo não tenho tempo na minha lista de prioridades, basicamente é isso que a gente faz com o nosso tempo. A gente acaba organizando de uma forma que a gente prioriza uma coisa e deixa a outra de lado, mas é uma escolha 100% nossa. Eu sei que às vezes tem alguma coisa externa, né? Tem aquele chefe atrás de você, olha, preciso disso pra ontem, preciso disso pra agora, meu Deus, tem isso, tem amigos, não, você tem que ir na minha festa de aniversário. Às vezes tem algumas pressões externas que vão realmente fazer com que algumas coisas passem na frente. Mas isso não acontece todo o tempo. Então, por mais que a nossa rotina seja atribulada, seja corrida, talvez no seu trabalho você tenha bastante pressão, projetos e gente, é muito cacique dando ordem para lá e para cá, eu entendo, mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que está dentro do nosso controle, que a gente consegue controlar e a gente consegue organizar. Quando eu falo em prioridades, é realmente como você vai colocar a importância naquilo. E aí, falando do inglês, é você dizer que assim, este momento é o momento do inglês. Esse momento é o momento que eu tenho que estudar inglês porque eu vou precisar para diversas situações profissionais e pessoais. Um exemplo não relacionado com o inglês, mas que aconteceu comigo em 2018. Eu fui no gastro, eu tava com algum incômodo no estômago e tudo mais, e fiz os exames, né, para ver como que estavam as coisas. E aí, dentro dos exames, eram 5 níveis, né, de resultados aí para ver o grau de severidade da doença aí, da gastrite, e era 1, 2, 3, 4 e câncer, né? E eu estava no nível 4, ou seja, o gastro me deu um puxão de orelha gigantesco. Falou que eu precisava mudar radicalmente os meus hábitos, que eu teria que mudar, porque senão eu não ia durar muito tempo, né? E como eu quero durar muito tempo, eu mudei totalmente, eu comecei a priorizar a minha dieta, o meu momento de comer, né? Não é comer correndo, comer qualquer coisa, né? Tem que ter o momento das refeições para você poder realmente mastigar e processar o alimento na boca antes de ir pro estômago, enfim, virou uma prioridade na minha vida. Então, durante alguns meses aí que eu tive que realmente radicalizar na dieta, isso virou uma prioridade, sendo que antes não era comer, né, era só uma coisa que passava rápido dentro da minha rotina maluca, né, de professor, e na época também eu estava trabalhando na coordenação de uma escola, e então comer era uma coisa rapidinha, tinha que engolir algo, pegar uma coisa fácil, né, e normalmente a coisa fácil é massa, fritura, são coisas preparadas assim, não é aquela comidinha com aquela marmita, com aqueles vegetais e tudo mais, mas não era prioridade, e virou prioridade para mim. O que eu quero dizer com isso? Quando você acredita que realmente o inglês, ele vai fazer uma diferença na sua vida, que você precisa realmente e que você dominar o inglês vai trazer os resultados que você precisa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então, se você, na sua vida pessoal, você quer viajar, você não quer depender das outras pessoas, você quer conhecer o mundo, explorar o mundo, você precisa saber um pouquinho de inglês para poder se comunicar com as pessoas, para poder realmente ter uma experiência legal em que você não vai depender de outras pessoas. E profissionalmente nem se fale, né? Então,
reuniões, apresentações, congressos, eventos internacionais. Ninguém quer passar carão, ninguém quer ser um super profissional, cheio de qualificações, cheio de habilidades, mas não domina a porcaria do idioma. Então, quando você coloca isso como prioridade, você vai dar uma atenção especial. Além disso, uma outra coisa que eu queria dizer sobre prioridade, colocar na sua rotina, é como que as pessoas falam que alguém é super disciplinado e não disciplinado. Sabe também um exemplo paralelo, quando as pessoas, né, que têm uma dieta boa, vão pra academia todos os dias, assim, nossa, essa pessoa é super disciplinada, porque ela vai pra academia, ela acorda cedo, assim, eu não tenho essa disciplina. Eu não tenho essa disciplina de acordar cedo, ir pra academia, prefiro dormir uns minutinhos a mais, né? Então, não é comigo. Na verdade, a disciplina leva à rotina. Ou seja, quando você se força a fazer algo porque você colocou como prioridade, você viu que é importante e você realmente se força a fazer isso, como estudar inglês, por exemplo, essa disciplina, pouco a pouco, vai virando rotina. Por quê? Essa ação repetida várias vezes, que você acaba fazendo de forma forçada no começo e que depois vai se tornando uma coisa que vai ser incorporada à sua rotina, vai virar uma coisa comum. Pensando em exemplos super práticos, assim, que eu sei que é simplista, mas que representa isso, é escovar os dentes, né? Nós escovamos os dentes porque faz parte da nossa rotina. A gente sabe que a gente acorda, a gente vai, escova os dentes, depois das refeições, antes de dormir, é meio que automático. Então, esse automático é porque você já fez tantas vezes que acaba virando algo que o seu cérebro já processa. Você já entende que depois que você tem uma refeição, você vai escovar os dentes. Ou tomar banho. Então, tomar banho é uma coisa que a gente sabe que a gente faz todos os dias. Tem um certo momento do dia, tem gente que gosta de tomar banho quando acorda, a gente quer mais no final do dia, né, pra ir pra cama mais fresquinho. Então, é meio que automático, a gente já faz isso há tanto tempo, tantas vezes repetidas, que aí acaba virando uma coisa comum. E nas atividades do dia a dia é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, um sistema com o qual você trabalha. Então, você começou a trabalhar numa empresa e... Desculpa. E aí você começou a utilizar o sistema. Você talvez não conheça o sistema. Você sabe que tem que clicar aqui, tem que abrir a janelinha a tal. Olha, quando você faz o pedido, lembra de clicar na caixinha X. Então, no começo você vai aprendendo, você vai... Talvez tenha as suas anotações em que você vai... Ah, tá, toda vez que tiver que fazer um pedido, eu tenho que fazer isso. Esse é o processo, esse é o caminho. Depois que você faz 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, vira automático. Você começa a fazer isso, o computador já está ali sozinho, você vai estar clic, já foi. Então, como que a gente pode colocar isso para outras atividades? E é claro, aqui no meu pedacinho no inglês. Simples. Se você se dedica um pouquinho todos os dias, se você estuda um pouquinho todos os dias, isso vai virar parte da sua rotina. Você vai memorizar melhor os elementos que você precisa. Então aí pensando um pouquinho mais no que você está estudando, em curso, em livro, o que seja. Mas, por exemplo, um exemplo clássico que eu dou e que eu uso muito com meus alunos, porque eles entram em pânico quando a gente começa a falar sobre o Simple Past, né? Então a gente está lá, num belo dia, começa a apresentar o passado. E aí, assim, olha, no passado você tem que usar os verbos no passado, né? Então, I went, I visited, I watched. Eles falam, teacher, mas eu agora vou ter que decorar todos os verbos no passado? Eu digo, não, você não precisa decorar todos os verbos no passado. Você não tem que pegar uma lista de verbos e ficar decorando assim, ficar decorando. Você tem que usar. E quanto mais você usa, mais você vai memorizar. E como que é esse usar? É você chegar no final do dia e escrever 2 ou 3 frases de atividades que você fez ao longo do dia. É você pensar em como você pode descrever como foi o seu dia anterior. É você praticar nas suas aulas, se você faz aula 1, 2, 3 vezes por semana, como que você descreveria o seu dia, o seu final de semana, as suas férias. Toda aula de inglês, depois que o professor apresenta o Simple Past, é assim, né? E aí, como foi o seu dia? How was your day? How was your weekend? É normal numa aula de segunda-feira, numa aula de terça-feira, o professor perguntar, e aí, como é que foi o final de semana?
E os principais verbos que você usa, eu fui em tal lugar, eu visitei não sei aonde, eu fui em restaurante tal, eu fiquei em casa, eu assisti TV, assisti série, eles vão se repetir. E quando eles se repetem, eles acabam ficando mais memoráveis na sua cabeça, porque você está usando eles com uma certa frequência e você está usando isso na sua rotina. Então, colocar esses elementos na sua rotina, colocar na sua vida, vão fazer com que você aprenda mais rapidamente. Eu sei que eu sempre falo que eu ajudo vocês a aprender inglês usando 15 minutos do seu dia a dia, mas isso é exatamente o que eu acredito. Eu acredito que se você estuda um pouquinho todos os dias, você vai fazer com que o inglês seja memorável dentro da sua vida. Além disso, tem outras coisas super simples, e eu sei que eu estou chovendo no molhado, no sentido de, talvez você já escutou essas dicas em alguns lugares, sites, blogs, que seja, mas que eu vejo também que fazem a diferença. E fazem a diferença porque são coisas pequenas, mas quando você junta essas coisas pequenas, elas acabam se tornando uma coisa maior. Então, vamos lá. Como fazer o inglês fazer parte da sua rotina? Como deixar o inglês parte da sua rotina? Primeira coisa, simples, você já ouviu isso, é celular. Deixe o celular em inglês. Então, coisas bobas, né? Então, em vez de ajustes, são os settings, né? Em vez de o despertador, é o alarme, né? São coisas bobas, pequenas, mas que são elementos de vocabulário, algumas pequenas estruturas, algumas frasezinhas que você acaba aprendendo naturalmente. No começo, você pode até falar assim, não, Titi, mas eu não entendo nada, tá em inglês, como é que eu vou fazer? Don't worry, tem muita coisa não verbal que a gente já sabe. Você, por exemplo, para entrar nos settings, você sabe que é aquele iconezinho de uma engrenagenzinha. Você sabe que o despertador, o alarme, vai ser aquele, né, aquele reloginho, né, que desperta. Então tem coisas que a gente faz, não porque a gente está lendo a palavra, mas porque a gente associa as imagens. Então, muda o seu celular para o inglês, que você vai aprender um pouquinho todos os dias, só olhando para a tela do celular. Isso vale também para o computador, né? Então, se você usa aí o Windows, né, se usa Mac, deixa o sistema em inglês. Às vezes isso pode te ajudar até falando com outras pessoas. Então vamos supor que você tem alguma interação com pessoas de outros países e você precisa... Sabe aquela coisa de... eu sei que você precisa salvar um documento e você sabe que é o save, né? Mas e aí se tem que editar e colocar marcações? Você tem que mudar a tabulação. E se você tem que mudar o sistema de parágrafos ou o espaçamento? Às vezes a gente sabe isso em português e tá tão simples ali em inglês que a gente pode deixar, né, no inglês para a gente aprender essas novas palavras. Até porque, nesse exemplo, por exemplo, do Word, tem tantos botõezinhos e a gente já sabe como usar esses botõezinhos que a gente faz automaticamente. Então, por que não deixar o sistema do seu computador, lá o pacote Office, em inglês, para que você pouco a pouco aprenda como essas coisas são faladas no outro idioma. Também vale isso para menus de streamings, né? Então, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Star Plus, você pode colocar os menus em inglês, que até as categorias, né, dos tipos de séries e filmes vão aparecer em inglês e você vai estar aprendendo. E às vezes, como você vai estar aprendendo? Vamos supor que você tem lá Classic Horror Movies. Só que você vê na categoria que tem muitos filmes de terror e filmes de terror de muitos anos atrás. Então, então Classic Horror Movies é assim que você vai falar sobre os filmes clássicos de terror, ok? Então, essas pequenas mudanças podem fazer uma diferença bem legal e você ir aprendendo pouco a pouco. Tá vendo? Você não precisa necessariamente falar assim, eu vou parar para estudar inglês. Mas se você muda coisas do seu dia a dia, você vai estar aprendendo inglês sem querendo, ok? Associado aí que eu acabei de falar de filmes e séries e os serviços de streaming, não é preciso
colocar isso pra você, porque eu sei que você sabe que você tem que assistir no idioma original, quando é inglês, claro, e as legendas você pode deixar em português no início, e conforme você vai se desenvolvendo, dá aquela colocadinha em inglês para você meio que associar o que eles estão falando ao que você vai ler. Lembrando que quando você está assistindo algo em inglês e a legenda está em português, você está fazendo mais um trabalho de se familiarizar com sons, de associar um pouquinho o som com aquilo que você está aprendendo. Você até faz algumas comparações com o que a pessoa falou e o que você vê na tradução, né? Então é uma habilidade mais de compreensão, de você entender os sons da língua. Quando você coloca as legendas em inglês, você está praticando um pouquinho de reading, né? Na verdade você está lendo, né? Por mais que você esteja escutando, né, o que os personagens estão falando e está acompanhando ali as imagens, é mais uma habilidade de leitura, você está lendo. E se você está um pouquinho mais avançadinho e tira as legendas, tá no áudio original sem legendas, que é o mundo ideal, aí sim você está praticando o seu listening, tá? Então a sua habilidade de compreender o que as pessoas estão falando, né, através da fala. Lembrando que boa parte da comunicação ela é não verbal, então não precisa entender 100% das palavras, de tudo que as pessoas estão falando, para poder compreender o contexto, principalmente, claro, quando você está assistindo um filme, uma série, se você tem imagem, você tem a atitude dos personagens, você tem o tom da voz, você tem a forma com que eles estão falando, que vai ajudar muito, que vai além das palavras, ok? Também nessa área de mídia e streaming, eu sempre falo sobre podcasts. Ouvir podcasts pode ajudar muito. Tem muitos podcasts na área de inglês, de ensino de inglês, mas a minha recomendação é que você ouça podcasts dentro da área que você gosta. Então, você é apaixonado por tênis, você gosta de Fórmula 1, você gosta de futebol, você gosta de culinária, você gosta de arts e crafts, né? Que é alguma coisa que você aprende a fazer com as suas mãos, as suas habilidades manuais. Ouça podcasts nessas áreas que você gosta, em inglês. Por quê? Porque você já vai estar dentro de um assunto que você gosta, que você tem familiaridade e que provavelmente você vai entender muitos dos conceitos e muitas das ideias. Quando você já está situado num contexto mais confortável, você vai estar muito mais receptivo para poder absorver mais informações e novas informações. Então pega um podcast, pega um assunto que você gosta muito e aí ouça em inglês. Hoje nas plataformas tem um monte de coisa, você consegue ter acesso a milhares e milhares de conteúdos dentro daquilo que você pode gostar, tá? Além disso, você pode ler. E quando eu falo ler, tem a coisa de você ler livros, você pode ler publicações, artigos, e também a minha recomendação é que você leia algo que você gosta, né? Pega um tópico que você gosta e pega pega um arquivo curtinho, pega alguma coisa bem curtinha, porque aí você vai estar associando coisas dentro do seu interesse em inglês. E aí, só um pause nessa parte, tudo isso que eu acabei de falar são coisas do dia a dia. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque ou você procurou alguma coisa, como aprender inglês, como fazer inglês na sua rotina, ou porque teve alguma recomendação e você achou interessante e clicou para ver esse vídeo. Ou seja, é um tempo que você está colocando da sua vida, um tempo precioso para poder adquirir conhecimento, para poder observar e absorver informações que vão te ajudar a progredir. Ou seja, quanto tempo a gente passa no nosso celular passando para cima, né? Quanto tempo a gente passa absorvendo conteúdos que às vezes é interessante, às vezes não é interessante. Eu sei que tem os memes, tem as piadinhas, faz parte da vida, faz parte do nosso mundo moderno, mas qual é a dosagem que você está fazendo disso, né? Então você fica, vou usar esse meu intervalo, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos, hoje eu só quero limpar minha mente ou me abastecer de novos memes para poder compartilhar com a galera. Normal. O que não dá, às vezes, assim, ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas do seu dia, que não precisa ser 3 horas seguidas, mas no final do dia, se você olha, você gastou 3 horas do seu dia
só olhando memes e vídeos curtos e não conseguiu absorver informação que seja relevante para sua vida. Eu acho que isso tem a ver lá no começo desse vídeo que eu falei sobre a prioridade, sobre como organizar a sua rotina. Então, a leitura, streaming, séries, se você faz isso com qualidade, você consegue se divertir, absorver informação e aprender. É tudo uma questão de você otimizar o seu tempo para que você obtenha os melhores resultados. E isso pode trazer muitos benefícios na sua vida, ok? Só mais umas duas dicas aí, que eu sei que não é para todo mundo, mas que alguns alunos meus já fizeram e é interessante que você consegue ver o seu processo. Manter um diário. Não é um diário do tipo, querido diário, hoje, pode ser, mas um diário de, por exemplo, pode ser um bloquinho de notas virtual no celular ou até mesmo um caderninho que você tenha, mas de, por exemplo, escrever coisas da sua rotina, que pode ser presente, passado, futuro, né? Então, assim, presente é o que você está fazendo, né? Então, I'm in a meeting with my boss, ou I'm doing this and that. Pode ser do passado, então ontem, ou no final do dia, você today, o que você fez hoje? I had an important conversation. Today I traveled to... Então você pode escrever. Ou seus planos. Então, next week I'm going to... Você vai colocar um pouquinho do que você vai fazer. Esse diário em que você coloca as suas atividades é uma prática. É uma prática de escrita, é uma prática de vocabulário, é uma prática de estruturação gramatical que você pode, pouco a pouco, fazer com que isso seja parte da sua rotina, né? Então, uma anotação na agenda virtual que seja, é uma anotação que todo mundo faz, né? E todo mundo tem uns recadinhos, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Então, por exemplo, uma lista de compras, né? Então, assim, você precisa comprar coisas no supermercado. Já sabe alguma coisa em inglês? Então, sim, buy o quê? Lettuce, tomato, potato, que seja, mas você está fazendo essa lista em inglês. Coisa simples, gente. Eu não estou falando que é para você pegar uma lista com 500 elementos de legumes e vegetais e colocar lá, mas coisas do dia a dia podem fazer parte da sua rotina. E uma última dica é conversar com alguém. É você ter alguém com quem você possa trocar ideias, que você possa trocar mensagens. Sempre tem alguém que está estudando inglês. Sempre. Se você olhar na sua família, no seu círculo de amigos, no seu trabalho, vai ter alguém que está estudando inglês. Alguém que está num nível talvez maior que o seu e alguém que esteja num nível menor que o seu. E tudo bem, porque a vida real é assim. Um dia você vai conversar com um americano, que é a língua materna dele, então ele vai falar inglês perfeitamente, ou você vai estar conversando com um indiano, com um chinês, que tá uma pronúncia ruim, meu Deus, eu não entendo nada, teacher. E você vai ter que se esforçar para falar com essa pessoa. Então, você falando com alguém no dia a dia, e o falando com alguém é trocar uma mensagem, trocar um áudio, falar rapidinho alguma coisa. Claro, combina com a pessoa antes, né? Você não vai simplesmente mandar uma mensagem em inglês e falar assim, por que ele tá falando inglês? Mas propor isso para a pessoa, olha, você está estudando inglês, eu também estou estudando inglês, a gente precisa praticar. Vamos trocar algumas mensagens em inglês ao longo dos dias aí, pra gente ver como a gente consegue praticar. Até porque, se surgir alguma dúvida, alguma coisa, você pode perguntar pro seu professor, ou a outra pessoa pode perguntar pro professor dela, que assim, a gente estava escrevendo uma mensagem pro meu amigo e eu fiquei em dúvida com a palavra tal e tal, ou eu fui escrever esse verbo e daí o corretor marcou aqui, por que tá errado, por que não tá, nessa não é a forma correta. É uma forma de você também ir testando elementos do idioma e tirando a dúvida com alguém que possa te ajudar, né? Seja professor ou até uma pessoa que sabe um pouquinho mais que você e consegue te explicar. Então essa interação com uma outra pessoa, com um amigo, com um primo, com um irmão, com um cunhado, com a irmã, com, sei lá, com a colega de trabalho, vai te ajudar também e, de novo, vai fazer parte da sua rotina. Não é um momento que você vai tirar e você precisa guardar naquela caixinha, porque agora é meu momento de estudar inglês. Não, agora é o momento de eu estou interagindo com um amigo, preciso preciso convidar meu amigo para sair e vou fazer isso em inglês. No problems. Mas combina com a pessoa antes, tá? Para não ficar meio estranho assim, porque ela tá escrevendo em inglês. E nessa mesma linha, uma última coisa, é grupo de estudos, né? Então,
cada um pode ter uma dinâmica aí, faz aula particular, faz aula em escola, faz aula em plataforma online, mas talvez dentro dos inúmeros grupos de WhatsApp que nós temos hoje em dia, por que não você ter o grupinho do inglês? E nesse grupinho do inglês vocês podem combinar que as mensagens trocadas vão ser só em inglês. E aí, de novo, um aprende com o outro. Até mesmo, por exemplo, nossa, hoje eu tava na aula e aprendi que e você consegue compartilhar com um amigo, que pode saber, que não pode saber, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e vocês vão tirando as dúvidas com os professores de vocês. Enfim, fazer com que o inglês seja parte da sua rotina é uma questão de organizar as pequenas janelas que se abrem de oportunidade para a gente poder colocar o inglês e fazer com que ele seja algo super possível. Até porque no dia a dia, isso é um assunto para um outro vídeo, tem tanta palavra em inglês, tem tanta coisa que a gente usa no inglês que de uma certa forma o inglês já está inserido no nosso dia a dia. Mas é claro, eu sei que você quer se comunicar com sucesso, eu sei que você quer apresentar, eu sei que você quer conduzir aquela reunião em inglês, você quer ser convidada para aquele evento em inglês que acontece em outro país e que você quer apresentar, que você quer participar, fazer um networking. Então, continue aqui, né? Eu vou continuar postando muitas dicas e muitos toques, além de conteúdos com relação à língua, tá? Então, tem esses vídeos que falam sobre mais sobre atitude, sobre como a gente fazer, estratégias que a gente pode utilizar, mas nas minhas redes sociais eu também posto algumas dicas de qual verbo usa, por que esse, por que aquele, que 99,9% vem dos meus alunos. Então, perguntas e dúvidas que meus alunos fazem em sala de aula são ideias para que eu faça uma postagem, porque eu sei que a dúvida do meu aluno é muitas vezes a dúvida de muita gente. Então, dentro das redes, podem me seguir que você vai ter dicas de língua e estratégias de como você pode maximizar o seu potencial aí e falar inglês com muito, 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 muito sucesso, ok? Nesse vídeo, fico por aqui. Thank you so very much. And I see you on the next video, okay? Bye bye.